Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 7 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 1 ao 8. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, perseverai no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: O Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. A palavra de hoje é uma palavra muito especial, que ela possa cair no nosso coração e possa produzir os frutos necessários. A mensagem traz essa carta escrita aos Hebreus, dando para cada um deles instruções, regras de fé e trazendo a recordação coisas que nós cristãos não podemos tirar da nossa vida. E vai começar dizendo: nós somos chamados a perseverar no amor fraterno. Meus irmãos, sem o amor fraterno, nós não conseguiremos chegar à eternidade. Por isso que o mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que nos diferencia do mundo, o que marca a igreja é justamente esse gesto de amor uns pelos outros. Assim como a igreja começou em Atos dos Apóstolos. Eles eram unidos, eles tinham tudo em comum. E nós temos a missão de atualizar essa verdade na nossa vida. Perseverar no amor fraterno. E a palavra dizia ainda: não esqueçam a hospitalidade. Olha que lindo! São Paulo dizia aos Hebreus: pois graças à hospitalidade, à generosidade de vocês, vocês hospedaram anjos sem o perceber. Olha, meus irmãos, quando nós recebemos alguém, quando nós ajudamos o nosso próximo em qualquer situação, nós estamos estendendo a mão para o próprio Senhor. Nós nunca vamos perder quando nós fazemos o bem, quando abrimos mão de nós mesmos e nos preocupamos com os outros. E é por isso que essa graça deve estar na nossa vida, de sempre levar
a palavra e o amor de Deus. E ainda mais, São Paulo dizia: lembrem dos prisioneiros como se vocês estivessem presos. E lembre daqueles que são maltratados, porque vocês também têm um corpo. Aqueles que estavam sofrendo nas prisões, nos açoites, estavam sofrendo por toda a igreja. Quando um cristão era perseguido, São Paulo dizia: olha, vocês devem sentir a dor, porque essa dor é de todos. O sofrimento é de todos. Por isso, o amor fraterno deve estar acima de qualquer coisa. A minha dor deve ser a sua dor. Se nós somos irmãos de verdade, se nós nos preocupamos um com o outro mesmo, nós vamos lutar. Porque se eu estiver bem, o outro vai estar bem. Mas se o outro estiver sofrendo, eu também vou sofrer e vou lutar com ele. Vou ajudá-lo, vou estender a mão. Isso deve ser regra de vida para cada um de nós cristãos. E para os casais, São Paulo vai dizer que o matrimônio seja honrado. Aquilo que nós falamos no altar, a promessa que nós fizemos, nós devemos honrar como marido e mulher. E a promessa de edificar o casamento e a família em Jesus. E olha outro conselho maravilhoso: que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Meus irmãos, nós cristãos somos chamados a viver diferente. A nossa inspiração, o nosso alvo, o nosso objetivo não deve ser o apego às coisas materiais. Nós não devemos ser levados pelo dinheiro, pela cobiça, pelo poder. Mas precisamos entender que pouco ou muito, aquilo que Deus nos dá é para abençoar a nossa vida e para nós abençoarmos a vida de outras pessoas. O apego ao poder, ao dinheiro, à cobiça tem destruído, matado. Mas quando nós usamos aquilo que nós temos para abençoar a vida dos outros, aí sim nós vamos estar ajuntando tesouros no céu. E a segunda parte do versículo 5 é algo que nós precisamos também escrever no nosso coração. Contentai-vos com o que tendes, porque o Senhor disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós somos contentes com o que nós temos? Ou nós sempre queremos mais? Ou nós sempre achamos que aquilo que nós temos é pouco e nós temos que buscar mais e mais e mais? Quando nós somos contentes com o que nós temos, não é que nós vamos ser preguiçosos e cruzar os braços, não. Mas esse contentamento, ele vem de um coração sincero que agradece a Deus e que sabe dizer: Senhor, eu te louvo e te agradeço porque eu sei que o Senhor tem o controle e a direção da minha vida, que o Senhor prometeu que nunca me deixaria, que jamais me abandonaria, então eu te louvo. E quando nós nos contentamos, irmãos, nós somos cada dia mais treinados a confiar na providência divina, a confiar que o Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. Por isso São Paulo vai dizer no versículo 6, de modo que nós podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Meus irmãos, precisamos dizer isso com o coração, principalmente nas horas mais difíceis: o Senhor é meu auxílio, jamais eu vou ter medo.
Eu não vou vacilar, eu não vou duvidar, porque o Senhor está comigo. E enquanto mais nós fazemos dessa palavra uma verdade na nossa vida, mais nós vamos nos fortalecer, mais nós vamos confiar, acreditar em Deus e não permitir que o inimigo encha a nossa mente e o nosso coração de mentiras. Porque se o Senhor é o nosso auxílio, o homem não poderá fazer nada contra nós, porque nós estamos fundamentados na rocha, e essa rocha é Jesus. São Paulo dá um outro conselho: lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Meus irmãos, olha aqui, quando nós falamos da vida dos santos, dos mártires, é assim que nós devemos viver. Lembrar daqueles que pregaram a palavra de Deus. Nós somos chamados a lembrar do nosso Padre, dos pregadores, daqueles que deram a vida para que hoje a palavra de Deus pudesse ser proclamada. E considerar o fim da vida desses homens e mulheres que são mártires. E nós somos chamados a imitar a fé deles. Não há nada de errado, o contrário. Os bons exemplos devem sim ser seguidos. E nós somos chamados a imitar a fé daqueles que foram fiéis até o fim. Por isso precisamos conhecer a história, conhecer o que esses homens e mulheres fizeram, como eles entregaram a própria vida por amor à igreja, por amor ao Senhor. E isso tem um valor muito grande, porque não é somente nós católicos falarmos eu tenho um santo de devoção e pedir a eles que roguem, que intercedam por nós. Mas nós temos uma grande missão, que é imitar a vida, a fé, a devoção daqueles que se entregaram, daqueles que deram exemplo até o fim, que não negaram a fé, e imitar a fé desses homens e mulheres. Assim nós vamos estar verdadeiramente vivendo uma devoção sincera e verdadeira. E São Paulo termina com uma frase que eu gosto muito de usar, geralmente no final das pregações. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Nós nunca podemos esquecer disso. Jesus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Nunca vai mudar. E se Jesus é o mesmo, nós precisamos refletir então. A igreja hoje precisa refletir. Como está a nossa fé? Porque se Jesus é o mesmo, e muitas coisas, muitos sinais não acontecem da mesma maneira, é porque nós não acreditamos como nós precisamos acreditar. Nós não temos a mesma fé daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Nós não temos a mesma fé de Jairo, que se prostrou diante do Senhor e pediu que curasse a sua filha, e Jesus ressuscitou a sua filha. Então, irmãos, Jesus não muda, mas infelizmente nós mudamos e esfriamos a nossa fé, e esfriamos o nosso zelo, e esfriamos a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor. Porque Jesus uma vez ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, sai daqui e lança-te ali, e isso vai acontecer. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Pedi e vos será dado, batei e a porta será aberta.
Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha. Então, somos nós que precisamos voltar ao primeiro amor. Nós que precisamos voltar a acreditar de verdade nas promessas de Deus para a nossa vida. Nós que precisamos parar de murmurar, de lamentar, de reclamar aquilo que nós não temos e começar a louvar e agradecer a Deus, sermos contentes e agradecidos. Nós que precisamos ter a coragem de repartir o pouco que nós temos com o outro e viver a fé verdadeira, viver um autêntico testemunho de cristãos, porque é assim que nós precisamos marcar a nossa geração. O mundo precisa ser influenciado pelos cristãos e não os cristãos serem influenciados pelo mundo. Jesus é o mesmo, irmãos. Então está na hora de nós sermos ousados na fé, de confiar que o Jesus que nós amamos, que nós pregamos, que nós recebemos na Eucaristia, é o mesmo, e que Ele tem poder de fazer todas as coisas. Então que através dessa mensagem hoje, nós possamos confiar, nós sejamos forjados na fé, em acreditar no Deus do impossível, acreditar que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que Ele não muda, que as suas promessas não falham, e que Ele tem bênção sobre a nossa vida. Vamos confiar, vamos viver a verdade do Evangelho e vamos testemunhar o Senhor onde nós estivermos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 26. Senhor, nesse dia nós te exaltamos, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Por isso, Senhor, nós não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor é a proteção da nossa vida. Então, nós não precisamos ter medo, Senhor, porque o Senhor está conosco. Tira do nosso coração todo medo, porque mesmo que o exército se arme contra mim, meu coração não vai ter medo, porque o Senhor vai estar comigo sempre e no Senhor eu confio. Eu te agradeço, porque nos tempos difíceis, o Senhor é meu abrigo, meu rochedo, minha proteção. Que possamos sempre te procurar, Senhor. Que possamos sempre desejar estar na sua presença e viver essa verdade de ser sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Senhor, por essa palavra que hoje nos confirma que nós não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor é a nossa força e a nossa proteção. Obrigado, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.